Começa agora o programa Uma Questão de Fé. Oferecimento. Livraria Santa Terezinha, na Avenida Flórida 4035, em Umuarama. O meu lugar é o céu. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Inconfidência, agora na capital da amizade, 12:03, programa Uma Questão de Fé no ar, aqui na nossa Super Inconfidência, no AM 840, também pela internet, no nosso site, pelo aplicativo e também pelo Facebook, onde nós estamos ao vivo, em live, como sempre, como de costume. Por aqui, Pablo comigo já, Fernando, Juninho e você que está aí acompanhando o nosso programa. Pablo, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde, Fernando, Juninho. Gente, é uma alegria mais uma vez estar aqui. Vamos conversar, vamos dialogar hoje sobre esse assunto tão importante. Fernando, boa tarde, Fernando. Boa tarde, Paulinho, boa tarde, Pablo, boa tarde, Juninho. Boa tarde o pessoal que nos escuta e assiste também. Juninho, boa tarde. Boa tarde, Paulo Henrique, Fernando, Pablo, todos os ouvintes e a todos aí que estão acompanhando a gente. Estamos chegando 12:04, sem mais delongas, programa Questão de Fé no ar aqui na Inconfidência. O lugar é o céu. A Rádio Inconfidência apresenta o programa Uma Questão de Fé. Bate-papo, opiniões e interação com os ouvintes. A partir de agora na Rádio Inconfidência. Agora 12:05, nós já vamos pedindo ao Espírito Santo de Deus que ele nos inspire nesta tarde de sábado, chuva lá fora e nós mais uma vez juntos aqui pela Inconfidência, mais uma vez abraçando com muito carinho você que acompanha a nossa programação neste sábado. Quero chamar você que está aí ligado na programação da Rádio Inconfidência, que esse nosso programa também é um programa de oração, que nós falamos à luz do Espírito Santo. O próprio Jesus nos disse um dia: eu vos deixarei o meu Espírito Santo e ele vos mostrará a verdade. E por este encaminhamento nós pedimos agora que o Espírito Santo de Deus nos revele cada vez mais a verdade. Jesus já nos garantiu isso. Eu sou a verdade. Que nos nosso entendimento, que no nosso coração essa verdade esteja cada dia mais clara. Que Jesus nos seja essa verdade, nos mostre também a verdade no nosso dia a dia. Estudando a nossa fé, estudando a nossa igreja, hoje nos deparamos com um assunto do cotidiano, com um assunto do nosso dia a dia. Como a nossa igreja olha para este assunto, como nós devemos nos comportar. Nós não somos advogados da igreja, mas somos a própria igreja. Falamos pela nossa fé. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos encaminhe, que nos ajude neste dia com as reflexões, que possamos aprender muito, que possamos partilhar e mais, refletir sobre este assunto. Que não nos tirem os direitos de pensar, que não nos tirem o direito de ter a nossa opinião, de impor também o nosso ponto de vista e o nosso posicionamento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. É o seguinte, 12:07, o programa de hoje é um assunto que está muito vivo em todos os campos, sociais do nosso país e do mundo, que é a ideologia de gênero. O Pablo, Juninho, Fernando e você que nos acompanha,
né? Peço para que você nos ajude também divulgando, compartilhando essa live. Se você quiser comentar, fazer uma pergunta, enfim. O programa é muito curto, até para a gente às vezes expor as ideias. Talvez a gente não consiga atender a pergunta, responder, né? Talvez até a gente não saiba. Somos leigos aqui, discutindo e conversando sobre a nossa fé, sobre o que se insere também a nossa fé. Ideologia de gênero pode ser discutido no campo filosófico, sociológico, social, científico. Nós vamos aqui talvez até escorregar para um desses campos, mas queremos nos prender ao campo da nossa fé, da nossa religião, do que se compreende. Este programa se chama Uma Questão de Fé exatamente por isso. E quero começar falando sobre este ataque absurdo que existe nas redes de ambas as partes, né? O cristão começou a arregaçar as mangas e não admitir muita coisa, e no fervor de uma discussão acaba perdendo a razão. Já é o nosso ponto de partida. Até quando estamos certos, não estou dizendo que estamos, acredito que estamos, mas eu estou querendo dizer, até quando estamos certos, precisamos tomar cuidado de como nós expomos a nossa verdade, porque às vezes nessa agressão e numa forma você perde toda a razão e os teus argumentos caem por terra. O Pablo, é importante dizer isso porque quando a gente sugere um tema desse, os comentários às vezes já são mais ofensivos. Às vezes você vê a mensagem do Papa toda amorosa, mas falando com rigor, com verdade e como tem que ser falado, e lá embaixo os comentários pesados e tudo mais. O cristão às vezes perde o ponto ali na comunicação. Paulinho. E quem não é também, né? Todos lá, enfim. É que mexe também, né? A gente sabe, mexe. Com as pessoas, né? Mas assim, é uma fala inicial que eu acho assim de suma importância. A ideia do programa não é hoje e nunca foi levantar um discurso de ódio, fomentar ódio, dividir. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente está aqui para falar do amor, né? Do amor de Deus revelado e transmitido através da igreja. É claro que esse amor, ele é baseado naquilo que o próprio Deus nos ensina sobre o amor, como? Através da igreja, através do próprio Cristo, né? E aí nós precisamos entender também essas coisas, né? Já vou falando aqui, a gente vira e mexe, se encontra conversando e debatendo às vezes em rede social, e aí as pessoas, para defender a ideologia de gênero, usa até as palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros. É claro que Jesus falou amai-vos uns aos outros, mas ele não falou só isso, né? Não adianta você pescar uma frase da Bíblia, do Evangelho, e usar ela discriminadamente, sem fundamento, descontextualizar uma frase do Evangelho, uma frase do próprio Jesus. Deus chamou poderosos de pior do que a mentira, o Juninho falou. Uma mentira, ela meia verdade é pior que a mentira. Pior do que uma mentira. Então a gente está aqui para isso, para tentar entender tudo isso à luz, como o Paulinho falou, sempre, o programa é uma questão de fé, sempre à luz da fé. E que não nos tirem também o direito de pensar à luz da fé. Sabe, uma outra frasezinha assim que a gente ouve às vezes na rua: política e religião não se discute. Como não? Para pensar, tudo é política e religião. Os primeiros poderes políticos instituídos foram feitos através até hoje. Até hoje. Então assim, tudo é uma coisa entrelaçada com a outra. Então, que não nos tire o direito de pensar usando a nossa fé. E outra, um outro argumento também que a gente precisa refletir é: o Estado é laico. A laicidade do Estado não nos tira o direito de ter opinião. Pelo contrário, nos garante o direito de nos posicionar. Né? O Estado é laico. O Estado não é ateu. Então, o Estado é laico, mas não é ateu. Sendo assim, eu acho que a gente precisa dizer isso, porque às vezes acaba até acalorando, sempre, né? Tem aquelas pessoas e tudo mais, e até nós aqui, porque como falamos na semana passada, algumas coisas nos ofendem. E quando
ofende você, até talvez o que nós estamos falando aqui ofende quem tem opinião contrária. Até porque hoje no Brasil nós já percebemos isso. Ninguém está mudando de opinião assim. Tem quem pensa assim, quem pensa assim, e estão trombando, porque um está refletindo o que o outro está falando. Enfim, nós vamos aqui falar sobre essa história de ideologia de gênero, que é assim mesmo que a gente define. Ideologia de gênero, né? Essa construção social que está querendo combater uma construção social. Eu estou falando do ponto de vista dos formadores, dos geradores dessa ideia. É uma ideia. É um mecanismo, né? É uma articulação que foi criada para. E aí nós temos inúmeros motivos. O Pablo até estava lendo aqui 5, né? Mas nós podemos começar isso, e aí, como eu disse, nós vamos variar de campo histórico e filosófico e psicológico dessa questão da ideologia de gênero. Mas precisamos dar um passo para trás, Pablo, porque tem gente que está em casa ainda que está falando: meu Deus, mas eu não sei que tanto que fala desse negócio de ideologia de gênero e nem sabe o que é. Você pode, por favor? Você que é o nosso advogado aqui, nosso professor de ética. Não, gente, eu tô aqui como católico, vocês sabem, né? Pessoal, você sabe só antes de falar isso aí, por que a gente está falando isso? Um dos 5 mandamentos, vamos dizer assim, do pessoal da ideologia de gênero é conquistar as escolas e a mídia. Então, assim, parece que já tá assim, todo mundo é isso e é adepto disso, porque de tanto que se fala disso na mídia e com uma intenção de te convencer a respeito disso, porque parece que já é algo assim decidido pela maioria. Então, a gente precisa vir num meio de comunicação como esse e enfrentar isso, né? Porque é um dos mandamentos, como se diz mesmo, do pessoal que encampa a ideia e a ideologia de gênero, conquistar as escolas e a mídia. O que é isso, então? O próprio nome já diz, né? É uma ideologia. É uma construção social de que a pessoa humana, ela não é necessariamente masculina ou necessariamente feminina, pode ser o que ela quiser ou nada. Né? Ou nada. Então, assim, a gente já falou isso em outros programas, é uma relativização absoluta, vamos dizer assim, da identidade masculina e feminina. E isso, eu sempre falo de relativização, porque é esse o mal do mundo moderno. Tudo é relativo. E isso começou com coisas menores, vamos dizer assim, com coisas irrelevantes. E chegou ao ponto de relativizar algo, assim, é tão difícil de falar, porque a gente não quer ofender, nem magoar, mas algo óbvio, algo natural, algo difícil de você falar, mas como? Né? É só você se olhar no espelho, é só você perceber a natureza das coisas. Importante dizer o seguinte: a ideologia de gênero, então, é uma construção social, né? Vem relativizar a questão da identidade masculina e feminina, mas não tem base científica alguma. Nenhuma. Então, ela é meramente uma ideologia. Sim. E é isso que a gente está aqui, né? Então, são vários, né? Eu tenho aqui a citação de um instituto americano de pediatria, dizendo isso com todas as letras. A ideologia de gênero não tem base científica e é algo nocivo às crianças no seu desenvolvimento natural, né? Não sou eu que estou falando isso está na internet, né? É o American College of Pediatricians, a Associação Americana dos Pediatras, né, que publicou isso, porque isso é nocivo a essa construção da identidade sexual da criança.
Então, assim, primeira coisa, não tem base científica. É tão contraditório num mundo de contradições, onde a gente, de certa forma, no tempo de hoje, idolatra um pouco a ciência. Sim. A ciência, ela é uma bênção de Deus. Olha a evolução da medicina, olha o que a medicina trouxe de vida para o homem, de combate às doenças. Ótimo, perfeito. Mas existe um viés da sociedade que idolatra a ciência, né? Idolatra, assim, a ciência é quase um deus. E aí, contraditoriamente a tudo isso, vem essa ideologia sem base científica alguma e, assim, empurrar a goela abaixo, né? Porque quando tentam colocar isso num plano nacional de educação ou na base nacional curricular, é empurrar a goela abaixo, porque vão ensinar isso para os nossos filhos. Superficialmente. E é por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui porque estão tentando ensinar isso para os nossos filhos nas escolas. E você que está em casa, você é católico, tranquilo, acha que não precisa falar. Não... Cuidado, porque se você não se preocupar em entender o que é isso e saber ensinar sobre isso, falar sobre isso com o seu filho, vão falar disso para ele na escola.